Tema 2 da apostila 2, o último tema da nossa apostila. Transformações físicas e químicas no cotidiano. A matéria que nos rodeia está em constante mudança, sofrendo inúmeras transformações. Um copo que parte, uma floresta que queima, o gelo das calotas que derrete. Tudo isso são exemplos de transformações que ocorrem todos os dias. Essas transformações podem ser físicas ou químicas. As químicas também são conhecidas como reação química. Transformações físicas ou simplesmente as características das transformações físicas ocorrem quando há uma mudança de estado físico de um determinado material. Não há formação de novas substâncias, embora sejam perceptíveis pela mudança na aparência do material, ocorrem de maneira mais passageira, não alterando intimamente a natureza da substância. Nela altera a forma do material, mas sua composição é a mesma. É considerado reversível, ou seja, volta a ser o que era antes. São exemplos de transformações físicas ou fenômenos físicos. Mudança de estados físicos, que veremos a seguir. Vidro quebrado, cortar um bolo, água com açúcar, fazer um suco de pozinho, dilatação térmica de um metal, papel picado. Características das transformações também estão relacionadas com os estados físicos da matéria. A formação de misturas e as mudanças dos estados físicos dos materiais também são exemplos de fenômenos físicos. São mudanças de estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Sólido, gelo, madeira, caderno, lápis, borracha, celular. Líquido, água que bebemos, a água que cai em forma de chuva, o suco que tomamos quando a água quando nadamos. Gasoso, o ar que respiramos, a poluição que prejudica tanto o planeta e não havemos, enfim. Dilatação térmica. Dilatação térmica é o aumento do volume de um material ao ser aquecido. Percebemos isso em dias muito quentes, quando o asfalto derrete. Fragmentação é a divisão de um material em pedaços, sendo que cada um dos pedaços conserva as mesmas características do material original. Exemplo, vidro ou papel picado. Transformação química ocorre sempre que há a formação de novos materiais, ou seja, a partir dos materiais iniciais formam-se outros materiais totalmente diferentes do material inicial. Essas são tão intensas que alteram a composição do material, fazendo com que a transformação produza uma nova substância, com outras características totalmente diferentes. Como, por exemplo, uma mudança de cor, uma formação ou liberação de gás, um odor, enfim. São consideradas irreversíveis, ou seja, uma vez que foi alterado, jamais volta ao estado que era antes. São também conhecidos como reações químicas, como eu já disse antes. São exemplos de transformações químicas ou fenômenos químicos: a fotossíntese, a nossa respiração, o cozimento de um alimento, fogos de artifício, qualquer objeto que é queimado, formação de ferrugem, amadurecimento de uma fruta, azedamento do leite ou fermentação do leite e produção de seus derivados, a preparação de um bolo de chocolate, esse bolo que aparece nessa imagem, transformação da natureza. Transformações na natureza. São várias as transformações que ocorrem na natureza, porém, nem todas são visíveis. Como eu já disse, a fotossíntese. O que é a fotossíntese?
é a obtenção de energia das plantas. As plantas, elas obtêm energia a partir desse processo chamado fotossíntese. Elas não comem comida, elas só precisam de luz, água e gás carbônico. Nossa respiração, a digestão dos nossos alimentos, a formação das fezes, a formação da urina, a decomposição de alimentos, o bolor, enfim. Os fungos e as bactérias são capazes de transformar quimicamente os alimentos. E graças a essa transformação que obtemos, alguns alimentos que passam por um processo chamado de fermentação. Vou dar alguns exemplos de fermentação. O fermento para fazer o pão, a pizza. Para fazer a massa do pão é necessário o fermento biológico, que ele é feito na base de fungos, que precisa de uma fermentação para obter aquela massa que todo mundo gosta. O vinho é outro exemplo, que quando fermentado, ele se transforma em vinagre, é a fermentação da uva. E o álcool, que é produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar. Álcool esse tão usado ultimamente nos dias de hoje para a nossa higienização das mãos. E os derivados do leite, como já foi dito, através da fermentação, que a gente obtém queijos, manteiga, iogurtes e etc.